Oi, gente, hoje é sábado, 21 de outubro, e estamos fazendo o primeiro resumão semanal que nessa sexta-feira. No vídeo de ontem eu anunciei umas mudanças no canal e vamos tentar para ver se dá certo, se melhora a audiência e se cai mais no gosto dos prezados espectadores aqui do Fora de Curva. Então, só para repetir o jargão, meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos começar o nosso resumo dessa semana que está se encerrando hoje no sábado. Na segunda-feira, nós tivemos o tradicional quadro que vem por aí, que é aquela análise dos indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, com uma pequena projeção de alguma coisa que pode ser projetável, é claro, dos resultados que nós poderíamos esperar. Gente, esse é um quadro que talvez entre modificação também eu vou esperar mais algumas semanas para amadurecer a ideia. Mas além disso, tratamos de dois assuntos. O primeiro é uma ideia que está circulando ao nível do Ministério da Educação, de liberar por ensino à distância cursos superiores da área de psicologia, enfermagem, odontologia e direito. Aí eu fiz uma avaliação. Evidentemente, algumas disciplinas teóricas têm toda a propriedade de ser feita à distância, mas vamos pensar o seguinte, pensar num dentista, por exemplo, que para mim é um tipo de médico, é uma especialidade da medicina. Você deixaria alguém mexer na sua boca sabendo que o curso que ele fez não teve a experiência necessária, foi todo online, não lidou verdadeiramente no decorrer da sua educação profissional com o ser humano? Fica difícil, né? Mesmo advogado, será que ele não precisa para defender os seus clientes, ou mesmo sendo promotor, juiz ou ministro do Supremo, será que ele não precisa de uma prática no dia a dia, debatendo com seus colegas, com os professores, fazer estágio presencial em escritórios de advocacia? Como vai ser um advogado, como vai ser um jurista que não vai ter essa experiência, não vai ter a lida da retórica? Provavelmente vai ser muito incompetente. Para algumas coisas técnicas até pode servir, mas realmente para exercer a função de advogado ou juiz, ele vai sair muito atrasado. No caso da psicologia, o olho no olho do terapeuta com o paciente me parece uma coisa fundamental, sentir o cliente e efetivamente pelo ensino à distância isso não vai ocorrer. E na questão da enfermagem, imagina, você chega no hospital precisando abrir um acesso para colocar um soro. Um enfermeiro recém-formado por ensino à distância vai lá e, peraí, eu não conheço um braço humano. Tudo que eu vi para colocar uma seringa, colocar o acesso, no caso, foi através da internet. Como é que essa pessoa vai estar capacitada, sem prática, a atender bem os pacientes? Realmente, essa ideia do Ministério da Educação, a meu ver, não tem muito a ver. É uma ideia de jirico. Pode, como eu falei, haver algumas disciplinas teóricas pelo ensino à distância, pela internet. Mas acredito que nós não temos, pelo menos no atual momento, tecnologia para formar gente realmente capacitada por essa sistemática. O outro assunto que eu destaquei na segunda-feira diz respeito ao Conselho Nacional de Previdência Social determinar uma queda nos juros máximos dos empréstimos consignados, que são normalmente aqueles que aposentados, pensionistas e até servidores públicos retiram do sistema financeiro com desconto em folha de pagamento, ou seja, uma coisa bem garantida. O que aconteceu? O Conselho Nacional de Previdência Social, como eu falei, reduziu arbitrariamente o valor máximo dos juros desse tipo de empréstimo. Esse conselho é composto por um colegiado que tem, sim, representantes do sistema financeiro que, evidentemente, foram votos vencidos. Mas, essa informação chegando nos bancos, o que acontece? Opa, estão querendo mexer no juro dessa forma? Os bancos não vão aceitar, assim como a própria FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, não aceitou, e orientou os agentes financeiros, nesse caso, a reduzir ou até eliminar essa modalidade de empréstimo. Como eu já falei várias vezes, gente, preços não podem ser tabelados, não devem ser tabelados, especialmente no setor financeiro. Sim, os juros estão altíssimos, mas não é em função disso, é em função de vários outros fatores, inclusive a falta de competitividade bancária aqui no Brasil e a elevada carga fiscal que realmente os bancos são sujeitos. Na terça-feira eu iniciei o vídeo falando sobre alguma coisa que eu não fazia há muito tempo. Pegar um jornal do início ao fim e ler ele, pelo menos, as coisas que me atraíam. Normalmente, como comentei naquele dia, eu pego as notícias de sumários, especialmente do Google,
que resume, faz uma condensação das principais notícias que estão circulando na internet, tanto em termos de economia, política, relações internacionais, até ciência ou cultura. Aí eu resolvi sair um pouco da minha rotina, peguei a edição do dia de terça-feira, então, do Estadão, do Estado de São Paulo, e comecei a folhear ele no tablet. E reparei algumas coisas. 3 notícias que normalmente passam desapercebidas pelas pessoas como eu, que usam quase que exclusivamente a internet para essa fonte de informação, e cada uma mais vergonhosa que a outra. A primeira disse respeito de uma decisão ou encaminhamento de decisão do governo federal em dividir a Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, que administra os portos, claro, do Rio Grande do Norte, mas também do Alagoas. Por que essa estatal vai ser dividida? Porque 2 políticos de peso têm interesse nela. Um é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O outro é o famosíssimo senador Renan Calheiros, no Alagoas. E esses 2 anjinhos não se batem bem, são rivais políticos, resolveram dividir a estatal para proporcionar influência política de um e de outro nos seus respectivos estados. Quer dizer que a estatal é para isso, é para cabide de emprego, é para uso de verbas com interesses, vamos dizer assim, não muito dignos? Parece que é. Isso é uma vergonha, mas não foi tudo que eu encontrei naquele dia no estado de São Paulo. Na página 8 da publicação, tem uma notícia a respeito de uma empresa de publicidade que se envolveu ou está sendo julgada por desvio de recursos ainda no governo Temer. O que aconteceu? Isso aí é uma coisa normal, corrupção é uma coisa lamentavelmente endêmica aqui no país, mas imagino que uma empresa sob suspeita deveria ou deve estar completamente fora de prestar serviços públicos, pelo menos até quando se esclareça os fatos e ela seja eventualmente inocentada. Mas não foi o caso. Essa empresa de publicidade, ela tem 900 milhões de reais em contrato com o governo atual. Ou seja, fez falcatrua lá, está sendo julgada ainda e conseguiu essa bagatela, contratos bilionários com a União. É realmente de indignar qualquer um. Depois, finalmente, a terceira notícia que eu destaquei naquele dia disse respeito a uma pressão do Congresso que estava adiando a votação de um projeto de lei de interesse do governo federal que dizia respeito à tributação adicional das grandes fortunas e as chamadas offshores, relativo a valores depositados no exterior, e o Congresso Nacional estava adiando discutir e colocar em plenário essa questão, que para mim é um erro, mas tudo bem, não vem ao caso agora, e não era porque eles tinham interesse de estudar mais a matéria, avaliar, fazer uma audiência pública, nada disso. Eles estavam condicionando a votação disso a cargos na Caixa Econômica Federal e numa outra estatal que eu não me lembro o nome. Ou seja, as pessoas que nós elegemos, elas simplesmente, várias delas, não vou dizer todas, existem raras, mas muito boas exceções, entretanto, grande parte delas está usando o seu cargo obtido através dos nossos votos como balcão de negócios para interesses próprios ou da sua pequena corporação. Vamos discutir impostos sobre grandes fortunas e a moeda de troca é cargos na Caixa Econômica Federal? Onde vai parar tudo isso aí? Realmente foram situações vergonhosas que mostram a péssima qualidade não só dos governantes, mas também dos parlamentares que nós elegemos nessas últimas eleições. E também na terça-feira eu finalizei o Fora de Curva analisando o desempenho do setor de serviços do Brasil em agosto, onde eu analisei o desempenho do setor de serviços em agosto, que registrou queda em relação a julho, naqueles critérios dessazonalizados, que eu não uso muito, mas em relação a agosto do ano passado, nós confirmamos ainda uma brutal desaceleração. Eu imaginava, pela tendência, que esse que é o maior setor da economia brasileira, que gera mais empregos e mais renda, iria entrar no vermelho, ou seja, apurar resultados negativos lá em novembro ou dezembro. Mas acho que isso já aconteceu em setembro e outubro, pela grande intensidade de desaceleração que eu vi em agosto. E na quarta-feira eu abri o vídeo com a notícia recém-divulgada pelo IBGE, foi a vez de ser publicado os indicadores do comércio varejista de agosto, e, frente a julho, também queda dessazonalizada. E em relação a agosto do ano passado, em termos anualizados,
Os resultados ainda apontam crescimento, mas eu identifiquei uma coisa mas muito preocupante. O que foi? Simplesmente comparando o volume das vendas com o dinheiro faturado com essas vendas, nós observamos que a receita real, o ganho real do comerciante, do comércio varejista, caiu e vem caindo nos últimos 4 ou 5 meses. Isso mostra que o setor, sim, ele está perdendo dinheiro, está vendendo coisas mais baratas, faturando em termos reais menos, com, em princípio, uma estrutura de custos que continua a mesma. E isso nos leva a confirmar o que nós vínhamos falando há muito tempo aqui no Fora de Curva, das dificuldades das lojas, tanto as grandes redes, que estão fechando várias unidades, assim como os pequenos negócios. E isso é para prestar atenção, porque vai refletir, ou está refletindo direto no conjunto de toda a economia brasileira, e como eu vou falar daqui a pouquinho, estamos indo para um período de vacas magras, um período de queda de atividade. Também naquele dia eu comentei a respeito da última prisão que aconteceu em Londres, daquela ambientalista que era adolescente, agora não é mais, evidentemente ela é adolescente há vários anos, um dia tem que vir adulta, a Greta Thunberg. Como eu falei, ela foi presa em Londres por perturbação da ordem pública. Estava fazendo um protesto contra uma reunião de executivos de empresas de petróleo e gás no hotel, obstruíram a entrada do hotel, então atentaram contra a liberdade de ir e vir dessas pessoas e também dos outros frequentadores do estabelecimento, acabou indo para o Chilindró. Aí eu lembrei, várias notícias dela, ou quando saem notícias dela recentemente, é que ela foi presa em algum lugar do mundo, especialmente na Europa. Cheguei à conclusão seguinte, ela provoca as próprias prisões para se manter iluminada pelos holofotes, quer continuar sendo notícia, apesar dos argumentos dela e desses ambientalistas radicais serem sim muito frágeis. Comentei também aquela quarta-feira a respeito do presidente russo Vladimir Putin se oferecendo para mediar a paz entre Israel e os grupos terroristas, especialmente Hamas, Hezbollah, e agora tem mais uma turma entrando aí fazendo atrocidades. Gente, um cara que determina que o seu país invada o vizinho, a Ucrânia, qual moral que ele vai ter para ser o mediador de paz? Acho que foi alguma medida um tanto quanto irônica para fazer, como os marqueteiros chamam, um endomarketing dentro do próprio país para pousar de bonzinho. Mas é uma coisa muito cínica, como eu falei, não tem nenhum cabimento. E finalmente, completando aquele vídeo, eu falei a respeito dos recentes cortes do governo federal no orçamento do Ministério da Educação. Tiraram mais de 100 milhões no último trimestre da CAPES, que é uma instituição federal que financia pesquisa científica ou bolsas para quem faz pesquisa científica. Além disso, a educação básica, se não me engano, perdeu 200 milhões. Gente, isso mostra que até esse momento do ano, até setembro pelo menos, o Executivo Federal gastou muito mais que devia e eu estava sempre apontando a esse respeito. O problema é o seguinte, eles têm, mesmo que tenham extrapolado o orçamento, eles têm alguns limites realmente para respeitar e, pelo jeito, tais limites estão sendo ameaçados. Então eles estão cortando nas áreas politicamente mais fracas ou mais fanaticamente fiéis a eles para tentar fechar o orçamento, o que eu acho que não vai acontecer, e podemos esquecer aquela ideia de déficit zero em 2024. Quanto a isso, eu repito, uma pena porque educação é um dos pontos mais estratégicos e mais debilitados do Brasil da atualidade. Na quinta-feira foram vários assuntos, 7 temas na verdade, então eu fiz a 9ª edição das Rapidinhas do Fora de Curva. O que eu tratei naquele dia? Primeiro, questão da guerra no Oriente Médio. O risco de o Irã virar um protagonista mais ativo ainda, fazer um boicote, fazer um bloqueio no Estreito de Hormuz, isso pode provocar uma elevadíssima alta do preço do petróleo no mercado mundial, porque por esse estreito que sai do Golfo Pérsico circula grande parte, ou se não a maior parte, do petróleo extraído do mundo. Pode até de repente, no extremo, acontecer algo similar, como a história nos ensina, que lá em 1973, na Guerra do Yom Kippur, quando vários países atacaram Israel, a consequência da vitória do exército israelense naquela época foi uma vingança dos países derrotados, embargando a produção de petróleo, e esse ouro negro, essa commodity,
subiu de preço por vários anos, provocando uma crise global. Talvez isso aconteça de novo, mas o Oriente Médio, por outro lado, não concentra tanto assim a produção de petróleo do globo nos dias de hoje, além do que existem mais combustíveis alternativos. Existe uma mudança da matriz energética do mundo. Outra questão, aí dizendo respeito ao Brasil, é que nós temos que acelerar e muito a extração de mais petróleo, além de também tocar ficha na construção de refinarias, especialmente para produção de óleo diesel. Isso que está faltando para a gente. Se nós conseguirmos esses objetivos num curto espaço de tempo, ao menor tempo possível, vamos estar praticamente imunes a essa eventual crise do petróleo que pode surgir globalmente. Comentei também a respeito sobre um carro voador fabricado na Alemanha, que é o primeiro a ser vendido comercialmente nos Estados Unidos. Está começando uma nova era no âmbito dos transportes e assistir pessoas circulando pelas cidades com seu veículo aéreo, em alguns anos ou algumas décadas deve começar a ser uma coisa comum. Depois abordei o presidente russo novamente, Vladimir Putin, ameaçando Israel, Estados Unidos e Reino Unido com seus mísseis hipersônicos, ao mesmo tempo em que se colocou alguns dias antes publicamente como candidato a mediar a paz do Oriente Médio. Olha só que maluquice, olha só que contradição. Depois ainda dei uma bisoiada na greve dos estudantes da USP, Universidade de São Paulo, que está completando o mês. Os argumentos deles, gente, são realmente alguma coisa quase infantil. A USP é a melhor universidade do Brasil e uma das 100 melhores do mundo. E eles estão fazendo com que essa condição, que certamente profissionalmente iria contribuir muito com o futuro deles, esteja sendo ameaçada. O outro ponto foi a Pfizer lançando um remédio em Drágeas contra a Covid, mas chegou um pouquinho atrasada e cobra em torno de 7 ou 8 mil reais por uma caixa com 5 pastilhinhas, 5 comprimidos. Absurdo e ainda, como eu falei, historicamente atrasado. Se os infectologistas estiverem corretos, a pandemia global já passou e o vírus, ou o coronavírus, é agora um bichinho muito fraquinho, que provoca sim alguma incomodação, algum mal-estar no corpo, mas não passa de uma sensação passageira muito bem controlável, com uma letalidade baixíssima. E finalmente eu encerrei o vídeo daquele dia, da quinta-feira, comentando a respeito da seca no Amazonas, especialmente o Rio Negro, que perdeu muito da profundidade de seu nível de água, e isso está impedindo a operacionalização do Porto de Manaus. Em resumo, tal situação está fazendo com que grandes empresas importantes aqui no consumo brasileiro, especialmente da área de eletroeletrônicos e a fabricação de motocicletas, que estão sediadas na Zona Franca de Manaus, não consigam, pelo menos nesse momento, enviar seus produtos para o resto do Brasil. Aí eu lembrei, existem projetos de estradas ligando o Amazonas, especialmente a Zona Franca de Manaus, ao resto do país, e elas nunca foram executadas, nunca foram materializadas a contento. Gente, região amazônica, especialmente o estado do Amazonas, é importantíssimo ser integrado ao resto do país. E agora está se demonstrando que apenas pelo lado fluvial isso não vai dar pé. Precisa de rodovia e, eventualmente, até de ferrovias para viabilizar esse desenvolvimento da região norte. Importantíssimo isso, e não está sendo historicamente feito, pelo menos de uma maneira competente. E agora, partindo para o encerramento do vídeo, vamos falar sobre sexta-feira, que não teve o resumão semanal que está saindo hoje no sábado. Lembro vocês, então, deixa seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito, é claro, e se gostou do vídeo, se aprovou os conteúdos aqui divulgados e analisados, fique muito à vontade para compartilhar esta película com a sua rede de contatos. Mas ontem nós tratamos de 3 assuntos. Primeiro, a prévia do PIB de agosto, que eu antecipei quando eu falei sobre serviços e comércio. Gente, o Produto Interno Bruto de agosto, segundo uma prévia que o IBGE calcula, que é o IBCBR, caiu em relação a julho, dentro daquela comparação dessazonalizada. Fazendo a análise em relação a agosto do ano passado e também em 12 meses, nós observamos uma brutal desaceleração da atividade econômica brasileira. Ali, olhando o gráfico que eu mostrei, fica muito claro que mais 1 ou 2 meses de série histórica, nós estávamos falando em agosto, então setembro, outubro, que está chegando no final, mas os dados só devem chegar lá no final do ano, nós vamos observar queda da produção de riqueza no Brasil, que é o PIB.
Isso é preocupante, mostra que lá em 2024, daqui a um pouco mais de 2 meses, nós vamos abrir o ano com uma situação muito preocupante, provavelmente de vacas magras. Depois eu abordei um acerto e um erro da Petrobras. O acerto disse respeito, é um lamentável acerto, mas é um acerto, da Petrobras ter aumentado o preço do diesel em função das modificações do cenário internacional. Vamos lembrar, o Brasil não é autossuficiente na produção de diesel, tem que importar pelo menos 25% desse combustível, então o preço desse produto deve ser pautado pelo mercado internacional. Para contrabalançar um pouco, a Petrobras achou viável reduzir um pouquinho o preço da gasolina, também é uma boa notícia, mas espero que isso esteja coerente com a consistência das contas da Petrobras. Do jeito que estava, provavelmente a estatal vai dar prejuízo, e quando uma empresa de governo dá prejuízo, normalmente o prejuízo é elevado, quem vai acabar pagando é o consumidor ou o contribuinte, via aumento de preço a posterior dos próprios combustíveis para cobrir esse prejuízo ou elevação de impostos, e nós não queremos nada disso. Então, que continue praticando preços reais. Ou melhor, que privatize a Petrobras. A besteira que a Petrobras fez, por outro lado, foi divulgada pelo seu presidente Jean Paul Prates, que antecipou que a estatal vai voltar a investir na Venezuela. Pô, esse país está devendo centenas de milhões de dólares para o Brasil, não é uma dívida assim que está pagando, é calote puro. E aí, por conta dessa aproximação do governo brasileiro com a ditadura de Nicolás Maduro, a Petrobras está disposta novamente nessa verve política, nessa linha política, a investir naquele país, e eu vejo isso como uma grande traição à população brasileira. E finalmente, encerrando o vídeo de ontem, eu falei a respeito de um posicionamento do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, sobre a contrariedade dele no que diz respeito ao apoio, ao incentivo ao carro elétrico no Brasil. Ele elencou certos argumentos dizendo que é muito melhor investir mais ou privilegiar o carro movido a etanol. Dentre as motivações dele, ele comentou a respeito do potencial de perda de milhões de empregos no Brasil por conta da quebradeira que ocorreria na cadeia dos veículos movidos a combustão interna, esse motor a gasolina e etanol, além de considerar um cenário no qual o carro movido a etanol é menos poluente do que o elétrico. Vamos explicar as duas coisas. Em primeiro lugar, não se pode deter o progresso, não se pode deter a evolução tecnológica. Então, sim, se o carro elétrico vier a predominar no Brasil, é praticamente certo que fábrica de motores, escapamentos, várias outras relacionadas a veículos a combustão interna vão deixar de ter motivo para existir, e isso, se não for bem administrado, pode sim gerar milhões de desempregados. Mas, com uma administração melhor, com consequência, reconvertendo esses trabalhadores, esses empresários, para uma nova realidade, nós temos uma nova situação onde milhões e milhões de novas frentes de bens e serviços vão surgir. Até hoje, na história do mundo, sempre quando houve uma evolução tecnológica, a tecnologia anterior realmente caiu em desuso e algumas pessoas sofreram com isso. Mas em termos globais para a humanidade, as novidades sempre geraram mais e mais empregos, mais e mais oportunidades empresariais. Então, o denominador comum do crescimento, da evolução tecnológica é sempre positivo. E quanto à questão da poluição, que o carro elétrico é mais poluente do que o etanol, o raciocínio dele, se o carro é abastecido por eletricidade proveniente de uma termoelétrica, que queima combustível, queima diesel, pode queimar madeira, carvão, qualquer coisa, a quantidade de CO2 desse carro elétrico com esse combustível de origem termoelétrica é maior que o etanol. É verdade. Isso aí pode se aplicar na Europa, em outros países, mas muito pouco aqui no Brasil. Nosso país usa atualmente as termoelétricas apenas em circunstâncias, na maior parte existem termoelétricas funcionando em certas regiões, mas normalmente usa só em situações emergenciais, quando há escassez de carga na rede brasileira. Nosso sistema é abastecido predominantemente por hidrelétrica, agora é eólica, também tem uma partezinha nuclear e a solar que está se desenvolvendo, especialmente em propriedades privadas. Gente, então, denominador comum,
Interessante a preocupação do governador de Minas, Romeu Zema, mas não concordo com a visão dele desse futuro. Discordo dessa oposição ao carro elétrico. E assim encerro o Fora de Curva de hoje, o nosso resumão semanal, repetindo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e quem está assistindo esse canal pela primeira vez, eu deixo aqui meu convite da inscrição. Pessoal, uma boa continuidade de final de semana. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.